há muito boas razões subjacentes ao princípio da legalidade, mas nós temos que perguntar se o princípio da legalidade ainda é virtuoso no nosso tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o nosso tempo é um tempo de desafios em matéria de quantidade de processos, em matéria de dimensão e complexidade de processos, e em matéria de exigência de maior celeridade, que nos levam a questionar se faz ainda sentido uma legalidade absoluta, isto é, uma impossibilidade, porque é isso que resulta do princípio da legalidade, uma impossibilidade das instâncias formais de controlo, nomeadamente o Ministério Público, que é o titular da ação penal, escolher que processos leva avante e que processos não leva avante. Ou seja, de haver critérios de oportunidade. Já existem alguns critérios de oportunidade na nossa lei, a suspensão provisória de processo, o arquivamento em caso de dispensa de pena, algumas formas de consensualização ao longo do processo, mas são ainda manifestações tenues ou poucas, ou são poucas manifestações do princípio de oportunidade. Eu acho, francamente, que devemos equacionar mais afloramentos de oportunidade. Um deles foi uma oportunidade perdida na chamada Estratégia Nacional contra a Corrupção, porque estava na estratégia e veio a não ser aprovado pelo Parlamento, são os acordos de sentença, mas, para além disso, eu acho que devemos ir à origem e devemos pensar se o Ministério Público não deve poder, tem meios para 8 processos, aparecem 18 possíveis, dentre os 18 escolhe 8. Dir-me-ão, mas isso levanta um grande problema, Dr. Patrício, isso abre a caixa de Pandora, que é a questão da escolha, quais são os critérios da escolha? Bem, os critérios da escolha são aqueles que a instituição Ministério Público entender e, sobretudo, aqueles que justificar publicamente, isto é, a consagração de um princípio de oportunidade ou de afloramentos mais intensos do princípio de oportunidade implica duas coisas. E isso, talvez, sejam coisas para as quais não estamos ainda suficientemente preparados e sejam talvez as principais razões que levam algumas pessoas a negar veementemente o princípio da oportunidade. A primeira dessas coisas é transparência, é fundamentação, é prestar contas. Porque a partir do momento em que você escolhe, você tem que explicar publicamente porque é que escolheu uns e não escolheu os outros. E nós ainda somos uma sociedade em geral e uma sociedade forense em particular um pouco avessa à prestação de contas. A segunda razão é a responsabilização, porque quanto mais você tiver o ónus, a possibilidade de escolha, mais tem o ónus dessa mesma escolha e de ser responsabilizado por essa mesma escolha. Não é possível, na minha opinião, continuarmos muito mais anos neste caminho em que os processos aumentam em proporção geométrica e em que os meios, mesmo que aumentem, só podem aumentar em proporção aritmética. E nós não podemos continuar a ter processos que nascem como cogumelos, mas depois cuja vida é muito longa, muito extensa ou muito complexa, porque isso é fatal para um conjunto de coisas, desde a representação social da justiça até, e sobretudo, a vida dos que estão neles envolvidos durante anos e anos e anos, às vezes superiores a uma década ou mais. O Rui tinha referido, o acordo de sentença que não tinha sido passado no Parlamento. Pode explicar do que é que se trata? Trata-se de, em certos tipos de criminalidade, era o projeto, nomeadamente criminalidade pequena ou média, poder haver um acordo entre o Ministério Público e a Defesa sobre a pena a aplicar. No fundo, uma emulação, se quiser, do sistema de matriz anglo-saxónica, muito americano, mas também de outros países de matriz anglo-saxónica, do plea bargaining. Isto estava previsto na Estratégia Nacional contra a Corrupção, depois essa estratégia foi vertida em letra de lei relativamente a várias matérias e esta matéria acabou por não vingar, na minha opinião, com pena. Eu gostaria de ver esta possibilidade, ela não vingou ainda, mas acho que fará o seu caminho. Isto seria também um afloramento de oportunidade e permitiria resolver a contento alguns casos de baixa ou média criminalidade já em fase de julgamento.